Olá, tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, sou professora da Rede Municipal de Palmas, estou como professora do 5º ano na Escola Municipal Monteiro Lobato. Vou estar junto com vocês para trabalharmos o componente curricular de língua portuguesa. Hoje estamos na nossa 21ª aula de língua portuguesa. Mas antes de começar o nosso estudo, lembram do recadinho? Material organizado, espaço organizado, para que você possa ter um melhor aproveitamento das nossas aulas. Combinado? Vamos relembrar um pouquinho da aula anterior. Na aula anterior, vimos um pouquinho sobre a variação linguística, formal, informal e regional. Vimos que a linguagem formal é aquela que eu utilizo na sala de aula, em palestras, quando eu vou me referir a alguém superior. Já a linguagem informal, aquela que eu utilizo com os meus amigos, com familiares, onde eu posso usar gírias, quando eu for escrever, posso fazer abreviações, essa é a linguagem informal. E a regional é aquela linguagem onde nós precisamos respeitar, que eu sempre falo isso, respeitar, ouvir com atenção e entender que a linguagem regional vai estar diferente de acordo com a região, de acordo com a pessoa. De qual região ela é, a variação linguística também. Então, certinho? Hoje, continuando sobre os contos populares, nós vamos conhecer um conto popular brasileiro. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho sobre as características do conto. O que é um conto popular? Acompanhe comigo. Contos populares ou contos folclóricos são narrativas passadas de geração em geração. Eram conhecidas por passar de boca em boca, não eram escritas e tinham como tema vários aspectos da vida. Podem ser cômicos, que são de comédias, satíricos, que são aqueles irônicos que fazem críticas, empolgantes, que são comoventes, emocionantes, impressionantes. E eles apresentam uma estrutura e os elementos de uma narrativa. Lembraram aí sobre o conto popular? Que eles são passados de geração em geração. Antes eles não eram escritos, era passado de boca em boca, mas nós vimos que com o passar do tempo, com a modernidade, eles foram passados para o papel, para revistas, livros, história em quadrinhos e até desenhos animados. E assim eles tomaram conta e foram conhecendo, todo o mundo conhecia e conhece os contos populares. Hoje nós vamos conhecer um conto popular brasileiro que se chama A Sopa de Pedra. Esse conto ele é um conto do autor, do astuto personagem, nordestino, brasileiro, Pedro Malazarte. Então vamos conhecer? Acompanhe comigo. A Sopa de Pedras. Um rapaz pobre e faminto andava pelo campo em busca de alimento. Teve uma ideia e resolveu colocá-la em prática. Escolheu um local próximo de uma casa, uma grande horta e alguns animais. Pediu aos donos da casa que lhe emprestassem uma panela. Os donos não queriam emprestar, pois não gostavam de ajudar outras pessoas. Mas o rapaz tanto insistiu que conseguiu a panela e então preparou o fogo, colocou água para ferver, colocou algumas pedras, lavou-as bem lavada e colocou dentro da água fervendo. Os donos da casa ficaram curiosos e perguntaram: "O que você está fazendo? O que você está cozinhando, rapaz?" "Uma deliciosa sopa de pedras", ele respondeu. "Mas como é possível fazer uma sopa de pedras?" indagou o casal. "Muito simples", explicou ele. "Como vem, tenho aqui o fogo, uma panela com água fervendo e pedras cozinhando. Sei fazer uma sopa, mas se vocês tiverem algo para engrossá-las, como pedaços de carne, batatas e feijão, Os donos da casa lhe deram carne, batatas e feijão. O rapaz colocou tudo dentro da sopa e o cheiro começou a ficar muito bom. Ele então disse:
se eu tivesse um pouco de tempero, a sopa ficaria bem mais apetitosa. E novamente os donos da casa lhe deram temperos. Ele foi cozinhando e mexendo até que a sopa ficou pronta e foi consumida por eles. Os donos da casa espantaram e disseram: "E as pedras? Você não vai comer as pedras?" "Comer pedras?" repetiu o rapaz e fugiu correndo. Conto popular. E aí, perceberam? Viram o conto? Tá vendo o quanto esse rapaz ele é astuto, esperto? Ele sabia que naquela região aquele casal não gostava de ajudar as pessoas. Ele estava com muita fome. O que ele fez? Pediu emprestada a panela, colocou o fogo, lavou aquelas pedras, colocou lá e começou a conversar com eles e levando na conversa. Dizia que se tivesse algumas comidinhas como carne, feijão, ficaria mais gostosa. E aquele pessoal muito curioso, falando: "Eu quero saber como que é essa sopa de pedra." E foi cedendo. Depois foi cedendo o tempero para temperar essa sopa. E ao final, eles consumiram a sopa. E o casal perguntou: "E as pedras? E aí, o que aconteceu com as pedras? Eles consumiram?" "Não, eles jogaram fora." Foi aí que ele respondeu para o casal: "Pedras? Comer pedras?" Ao responder, ele saiu correndo. Será por que ele saiu correndo? Pensem um pouquinho. Vamos agora analisar esse conto de acordo com a introdução, o desenvolvimento e os elementos da narrativa? Acompanhe comigo. Tipo de texto: conto popular. É um conto cômico. Esse é um conto de comédia. Qual é a introdução? Na introdução apresenta os personagens, o local e a parte principal ali do texto, a introdução principal do texto. O desenvolvimento, o que conta? Os acontecimentos dos fatos, o homem conseguiu enganar o casal, que pegaram os alimentos, os temperos para fazer a sopa. Todo esse foi o desenvolvimento. E o clímax? O encerramento da narrativa com o desfecho surpreendente, quando o homem respondeu: "Comer pedras?" e fugiu correndo. Então aí nós temos o clímax, o momento de tensão do conto, onde eles vão perceber que eles não comeram a pedra e ele respondeu e ao mesmo tempo ele saiu correndo. Então ele é um final do conto surpreendente, né, que ninguém esperava esse final, e ali também está um momento mais emocionante, que é o clímax, e o desfecho, que é quando ele sai correndo. Certinho? E agora vamos analisar sobre os elementos da narrativa. Qual é o enredo desse conto? Um pobre homem faminto, esperto, que consegue enganar o casal para conseguir alimentos. Esse é o tema principal, é sobre o que está falando a história. O espaço, onde que acontece essa história? Próximo de uma casa, com uma horta grande e com animais. Quando a gente pensa nesse espaço, podemos associar a um campo, né? Na fazenda. E os personagens? O rapaz pobre faminto e o casal. E o narrador? Será que o narrador estava fazendo parte da história? Será que era o pobre faminto que estava narrando? Não, né? Era o narrador observador. Ele estava só observando os fatos e contando. E o diálogo? Direto, porque o narrador não participa da história, não intervém. E o epílogo, que é o clímax, que é o desfecho. Qual que é? Quando o homem repete a frase: "Comer pedras?" e fugiu correndo. Gostaram de conhecer um conto popular brasileiro? Interessante, né? Então, Pedro Malazarte, ele era um astuto, ele era muito esperto e ele vivia nas cidades sempre se virando assim. Ele sempre arrumava um jeito de usar da sua esperteza para se safar das situações do dia a dia. Nesse caso, ele usou da sua esperteza para se alimentar, né? Foi usando a linguagem dele, a fala e foi levando o casal até que conseguisse tudo o que ele precisava para uma bela sopa. Continuando, vamos responder umas perguntinhas sobre o texto. A primeira é: o rapaz do texto
faz realmente uma sopa de pedra? A sopa que ele fez realmente era de pedra? Ou ele utilizou essas pedras como artifícios para chamar a atenção daquele casal? Para chamar a atenção do casal, né? Ele não fez a sopa de pedras em si. Ali era foi uma maneira que ele utilizou para chamar a atenção daquele casal, para que eles ficassem interessados em descobrir como seria aquela sopa, para ele conseguir os ingredientes. Como ele fez e conseguiu os alimentos para fazer a sopa? Usando a sua esperteza. Ele usou daquele artifício, usou daquela artimanha para levar o casal na onda junto com ele e ceder os alimentos para fazer a sopa. Então ele usou da sua esperteza para conseguir os alimentos. Qual foi a esperteza dele? O que ele fez? Usou as pedras, né? Pegou as pedras, falou, é com as pedras que eu vou. Eles vão querer saber como que é essa sopa. De pedra? Então ele usou essas pedras como um ponto de esperteza, né? Falei, não, quando eles descobrirem sopa de pedra, eles vão querer saber. E foi o que aconteceu. Qual foi o motivo dele ter fugido? Por que ele fugiu? Porque ele havia enganado o casal, não é verdade? Ele enganou dizendo que era uma sopa de pedra, que na verdade não era. Ele usou apenas como um artifício para chamar a atenção e ele realmente fez uma sopa de legumes com carnes e temperos. Então, por isso que ele fugiu, porque ele enganou o casal e com certeza eles iam revidar, iam chamar atenção, né? E isso não estava certo, então ele acabou fugindo da história. E a linguagem? Qual é o tipo de linguagem que apresenta nesse conto? Será que tem uma linguagem regional? Nós percebemos aí uma linguagem regional? Linguagem informal? Tem gírias? Apresentam gírias? Não, né? Ou uma linguagem formal? Ela está sendo narrada numa linguagem formal. Certinho? Dúvidas? Não. E aí, compreender o texto? Entender o conto? Viu quanto esse conto ele é um cômico, ele é uma comédia e o final ele nos surpreende com a ação do personagem, quando ele foge, né? Ele foge deixando o casal. Certinho? Gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim. Vamos fazer a conclusão do que nós estudamos hoje? Acompanhe comigo, por favor. Conhecemos um conto popular brasileiro de Pedro Malazarte, que é um astuto herói popular, cheio de artimanhas. Esse conto, ele é um conto cômico, de comédia. Fizemos a análise do texto quanto à estrutura, os elementos da narração e os acontecimentos do texto, o que aconteceu no texto, o desenvolvimento do texto. Compreendido? Que bom! Espero que tenham gostado da nossa aula. Um grande abraço, bons estudos, até o nosso próximo encontro. Lembrando que todo o nosso material está disponível na plataforma Palmas Homeschool. Aproveitem, estude, pesquise, conheça outros contos também. Tchau e um grande abraço!